Então se estabeleceu que os homens podem tudo e as mulheres são objeto. Porque hoje nós somos, né, resquícios dessa construção social. A preocupação com a sexualidade é uma questão recente. Porque a mídia, muitas vezes, ela acaba atropelando, né? Ela acaba invadindo fora do tempo. A questão da sexualidade ela apareceu praticamente no final do século XIX. Antes disso, é difícil você pensar no conceito, na ideia de sexualidade. Por exemplo, sexo, a humanidade sempre fez, senão ela não existiria. Mas a preocupação com a sexualidade é uma questão recente, quando o sexo passou a ter também um significado mais moralizante. O sexo ele é primordial. O sexo ele é definido, ele causa prazer, né? O sexo ele propaga ali, ele permite as pessoas ao encontro consigo dos seus desejos, com as suas identidades sexuais. A nossa sociedade, por mais que ela tenha avançado, por mais que ela tenha se desenvolvido, etc., ela é bastante ainda machista e patriarcal. E isso reflete diretamente na maneira como as pessoas veem sexo para homem e sexo para mulher. A educação sexual de meninas é para que as meninas se preservem sexualmente, o que é diferente para os meninos. Os meninos, desde cedo, são muito estimulados à prática sexual, né? Porque a identidade masculina tem sido historicamente associada ao exercício sexual. Então, um menino virgem é inconcebível na nossa sociedade, né? Uma menina virgem é símbolo de virtude. É claro que isso tem mudado nos últimos anos, né? Principalmente nas últimas décadas, com o feminismo, com a liberação das mulheres, etc, etc. Mas ainda você tem uma visão, digamos, diferenciada em relação ao sexo ou até a própria iniciação sexual entre homens e mulheres. E as mulheres sempre sofreram muita discriminação, preconceito, onde elas eram extremamente submissas, né, sexualmente, e isso foi definindo a mentalidade entre homens e mulheres, né? Então você tem aí homens que acabam tendo um posicionamento sexual onde acham que podem fazer tudo, ter tudo a hora que querem, e muitas mulheres que têm uma sexualidade muito reprimida, onde são extremamente obedientes, ainda muito envergonhadas até do próprio corpo. Né? Ainda hoje, século XXI, o brinquedo mais vendido para meninas é boneca, né? Acompanhada de fogãozinho, geladeirinha, mesinha, né? E isso indica uma educação para a casa. Os meninos são educados de que maneira? Eles ganham a bola, por exemplo. A bola é um brinquedo que, mesmo você brincando dentro de casa, você está pensando na rua, porque ela educa para fora da casa, né? Então eu acho super importante a gente pensar na questão da sexualidade, nos remetendo um pouco para a história, sim. Porque hoje nós somos, né, resquícios dessa construção social. O que isso significa? Significa que a nossa sociedade ela é estruturada de um ponto de vista patriarcal. Se o homem, se o macho entende que tem uma posição de dominação, então ele pode dominar a mulher e ele pode dominar a criança porque ele entende como um ser inferior. Assim como a sexualidade é uma questão recente, a questão do abuso infantil de um modo geral e do abuso sexual infantil de uma maneira específica é também uma questão recente. Que a primeira vez que utilizaram esse conceito de abuso infantil foi na década de 70, 30, 40 anos atrás. Então, ainda hoje, a gente tem muitos lugares em que crianças são obrigadas a se casarem com homens muito mais velhos, né? Há casos de meninas, e vocês devem estar acompanhando isso, de meninas que morrem, né? O último caso que apareceu na mídia, não é o caso de uma menina que na noite de núpcias morreu, né? Quando a gente fala que é cultural, a gente quer dizer também que é passível de mudança, né? Que é necessário mudança, é necessário repensar, é necessário transformar determinadas coisas, porque justamente elas foram construídas a partir de uma concepção
de hierarquia, não é? Então se estabeleceu que os homens podem tudo e as mulheres são objetos. Algo que me preocupa um pouco é a questão da naturalização, né? A gente, até em novelas, né, que não passam tão tarde, a gente observa aí a questão da sexualidade muito escancarada, muito aberta, né? Então eu acredito que a mídia, muitas vezes, ela acaba atropelando, né? Ela acaba invadindo fora do tempo, né? Então eu penso que tudo que é invadido fora do tempo, e a gente está falando na questão do abuso aí, que ela é uma invasão da sexualidade na vida da criança e do adolescente antes do tempo, antes que ele esteja preparado, eu acho que é prejudicial. Fica meio constrangido para o pai também falar com a criança sobre isso aí, se ela ainda é muito nova. Não, ainda não, porque um tem 6 e o outro tem 7. Mas mais para frente pretendo conversar com eles, explicar direitinho. Para começar, a criança de 10 anos ele já tem a aula de sexo. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Como é que você pega um livro de pessoas peladas e tudo e mostra para as crianças? Hoje nós vivemos uma época da sexolatria. Sexolatria. Respiramos, vivemos, dormimos pensando em sexo. Acordamos pensando em sexo. Tudo é prazer, tudo é desejo, tudo é vontade. Tem que fazer, tem que ter. E eu não sou ninguém se eu não fizer. Então, numa sociedade onde se prega cada vez mais, né, os modelos que são modelos totalmente questionáveis, a gente percebe que as pessoas elas estão sendo escravizadas por esse desejo. Mas eu posso dizer que existe uma hipocrisia muito, muito grande na nossa sociedade. De um lado, expor a criança a esses estímulos, né, sexuais, e por outro lado um silêncio absoluto. Não se fala disso em casa, não se fala disso na escola, não se trata desse tema em outros lugares, né? Então a questão do diálogo ela é fundamental e a gente percebe que existe uma dificuldade, tanto por parte dos pais, quanto muitas vezes por parte dos filhos. Eu penso que a sexualidade ela é do humano, né? É natural, não deve ser tratada também aí com tanta repressão, com algo proibido. Então é importante sim os pais não negarem, né, respostas, a conversar com os filhos sobre sexo, porque isso é uma forma de salvá-los até, de muitos outros problemas, de muitas situações que eles podem se deparar no mundo.